Fala pessoal, hoje é dia de falar sobre Crônicas do Irã, filme do Ali Asghari e do Alireza Khatami, diretores iranianos, um filme iraniano que eu assisti ano passado em Cannes, ele estava na mostra Um Certo Olhar e que eu reassisti agora, que vai estrear no Brasil. Um filme que tem uma estrutura estética bastante semelhante, ele vai ser várias pequenas histórias e vai se usar de uma dinâmica semelhante em todas essas histórias, com algumas pequenas mudanças para falar sobre o Irã e sobre algo que a gente vê bastante no cinema do Irã, né? Toda essa questão dos costumes e da religião e de todas as amarras sociais que são impostas pelo Estado às pessoas, ao mesmo tempo que a gente vai ver pessoas, algumas mais questionadoras, algumas só reféns desse sistema em algum sentido, e também o lance da revolta, que é muito presente, por exemplo, no cinema do Farhadi, né, que a gente vai ficando angustiado, revoltado com aquele personagem, aquele protagonista que não, nada que ele faça funciona, e ele vai sempre ser refém desse sistema. Aqui a dinâmica ela vai se empregar esteticamente nesse sentido, né? Então a gente vai ter personagens diante da câmera, quase como em um documentário, né? Quase como em um documentário de Talking Heads, com a variação dele mais próximo ou mais distante da câmera, enquanto a gente só vai ouvir a voz daquele que detém o poder em cena, né? Então aquele que detém o poder em cena, ele é quase o olhar da câmera para aquele ser oprimido. A dinâmica que funciona aqui, eu acho que o filme ele não consegue ir muito além dessa proposta inicial, nem sei se ele precisa ir tão além dessa proposta inicial, já que o foco dele vai estar muito mais nessas discussões que surgem, em algum sentido até uma ironia que ele encontra de como funciona, né, de como funciona o sistema do Irã, como é opressivo esse sistema, a ponto de você, por um lado, não deixar fazer um filme, a gente vê os diretores sofrendo muito disso, você não poder colocar o nome que você quer no seu filho, né, então ele vai iniciar com essa que parece até a mais ridícula de todas em algum sentido, mas que vai ter um primeiro crescimento de revolta, até, por exemplo, uma mulher em uma entrevista de emprego sofrendo com abusos frequentes, assim, até que ela tem que se revoltar. Então ele vai encontrar uma semelhança em todas essas histórias, né? A semelhança de como ele filma até e criando essa relação por meio do aparato cinematográfico, né? Por meio do aparato cinematográfico e do enquadramento, ele vai encontrar esse lugar de quem oprime e de quem é oprimido, e como a câmera funciona quase como essa visão do Irã, da visão dos costumes, da religião e como elas são impostas, ao mesmo tempo que ele consegue criar histórias em dinâmicas muito particulares. Então, por mais que a gente sempre tenha essa opressão, por mais que a gente sempre tenha algum tipo de ironia em algum sentido, algumas histórias vão ser um pouco mais dramáticas, algumas histórias vão ser um pouco mais sérias, algumas vão ser um pouco mais provocativas, e a gente vai ter uma, por exemplo, na escola, que é quase como uma nova geração buscando o enfrentamento e conseguindo esse enfrentamento de alguma forma. Então, como eu disse, eu acho que o filme ele não consegue ir muito além dessa dinâmica imposta por como ele escolhe filmar todas essas situações, essa relação clara entre todas essas histórias, mas ao mesmo tempo ele consegue uma diferenciação dessas histórias por meio do texto, da revolta que o texto vai sendo criado, que é interessante, né? Então é uma câmera que não se move, é uma câmera que fica parada, é uma câmera que denuncia até um caráter meio documental em algum sentido, né? Então ele por meio da ficção, dessas histórias criadas, ele cria um olhar para a sociedade iraniana, o funcionamento do Estado iraniano com essa sociedade por meio dessa dinâmica da câmera, dessas histórias que ele vai construindo, muitas vezes com a cidade aparecendo ao fundo também. Então, interessante, eu acho um filme interessante, Crônicas do Irã, eu acho que é um filme que até poderia ir além do que ele não propõe muita coisa além disso, mas eu acho que dentro da dinâmica que ele estabelece aqui, ele funciona bem. Um filme que foi interessante rever agora, depois de um ano. Gostei até talvez um pouco mais dessa vez do que da primeira. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.